Olá amigos, bem-vindos ao canal. A ousadia faz parte da essência do canal do conhecimento. E nós estamos aqui de novo apresentando mais um vídeo ousado. Para quem está chegando agora, eu sou Armando Damit, professor e economista responsável pelo canal do conhecimento, cuja missão é divulgar cultura e informar a todos que se inscrevem e me seguem. Repito, não temos patrocinador, por isso peço que se inscrevam no canal, dê seu like, comente e compartilhe tudo que você vir e ouvir por aqui. Assim, você contribui da melhor forma para o crescimento da nossa equipe de trabalho. Roda a vinheta. Para que pasen al altar, por favor. Este es un evento único que estamos haciendo para la Por que eu usei a palavra ousadia? Porque o assunto é complexo. Trata-se de ciência e tecnologia, e eu entendo que está na hora de compartilhar este conhecimento para que vocês possam se atualizar e não ficarem presos a um passado. Vamos falar hoje de inteligência artificial, ou simplesmente IA. A foto é de Sofia, a primeira cidadã robô controlada por IA. A história da inteligência artificial, ou IA, começou na antiguidade com mitos, histórias e rumores de seres artificiais dotados com inteligência ou consciência pelos seus fabricantes. Conforme a escritora e historiadora britânica Pamela Ann McCorduck escreve em seu livro Máquinas que Pensam, em 1979, inteligência artificial começou com um desejo antigo de forjar deuses. Desde o início, os fundamentos da inteligência artificial tiveram o suporte de várias disciplinas que contribuíram com ideias, pontos de vista e técnicas para a IA. Os filósofos, como Aristóteles, desde 400 anos antes de Cristo, tornaram a IA concebível. Considerando as ideias de que a mente é, em alguns aspectos, semelhante a uma máquina e de que ela opera sobre o conhecimento codificado de alguma linguagem interna. Também, e que o pensamento pode ser usado para escolher as ações que deverão ser executadas. Por sua vez, os matemáticos forneceram as ferramentas para manipular declarações de certeza lógica, bem como declarações incertas e probabilísticas. Eles também definiram a base para a compreensão da computação e do raciocínio sobre algoritmos. O algoritmo nada mais é que uma sequência finita de ações executáveis que visam obter uma solução para um determinado problema. O economista, que é o profissional que estuda o coletivo dos indivíduos, instituições e os fenômenos econômicos e socioeconômicos, formalizaram o problema de tomar decisões que maximizam o resultado esperado para o tomador de decisões. Os psicólogos adotaram a ideia de que os seres humanos e os animais podem ser considerados máquinas de processamento de informações. Os linguistas, que estudam as linguagens, mostraram que o uso da linguagem se ajusta a esse modelo. Os engenheiros de computação fornecem os artefatos que tornam possíveis as aplicações de IA. Os programas de IA tendem a ser extensos e não poderiam funcionar sem os grandes avanços em velocidade e memória que a indústria da informática tem proporcionado.
As sementes da IA moderna foram plantadas pelos filósofos clássicos, que tentaram descrever o processo de pensamento humano como um mecanismo de manipulação de símbolos. Este trabalho culminou com a invenção do computador digital programável na década de 1940, o ENIAC, uma máquina baseada na essência abstrata da razão matemática. Esse dispositivo e as ideias por trás inspiraram cientistas a começar a discutir seriamente a possibilidade de construir um cérebro eletrônico. O interesse no desenvolvimento de máquinas autônomas capazes de simular o pensamento humano e de realizar várias tarefas cresceu muito nas últimas décadas da segunda metade do século XX, realizando assim os primeiros estudos sobre IA a um propósito comum, a partir de iniciativas de cientistas de diversas áreas, como psicologia, ciência cognitiva, ciência da computação e robótica. Ferramentas eficientes em analisar problemas e oferecer soluções, planejamentos, tomadas de decisão, automatização de tarefas no cotidiano das pessoas. Nas décadas de 40 e 50, diversos pesquisadores investigaram a interseção entre neurologia, teoria da informação e cibernética. Alguns deles desenvolveram dispositivos que empregavam redes eletrônicas para demonstrar elementares de inteligência exemplificadas pelas tartarugas robôs de William Grey Walter e o robô A Besta, construída na Universidade Johns Hopkins. Esses estudiosos frequentemente participavam de reuniões na Sociedade Teleológica da Universidade de Princeton e no Raytheon Club, na Inglaterra. Os estágios iniciais da IA foram marcados por avanços, embora de maneira restrita, levando em consideração as primeiras máquinas computadores, as ferramentas de programação disponíveis naquela época, e considerando que apenas anos antes os computadores eram percebidos apenas como dispositivos capazes de realizar operações aritméticas. Era surpreendente ver um computador executando qualquer atividade que pudesse ser considerada remotamente inteligente. O desenvolvimento da IA se deu de forma plena no século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial, com a publicação do artigo Computing Machinery and Intelligence, na revista científica Mind, em 1950, pelo matemático inglês Alan Turing. A inteligência artificial começou como um campo experimental nos anos 50, com pioneiros como Alan New, pesquisador de ciência e computação e psicólogo, e Herbert Simon, economista alemão, que fundaram o primeiro laboratório de inteligência artificial na Universidade Carnegie Mellon, e John McCarthy, cientista da computação estadunidense, e Marvin Minsky, cientista cognitivo norte-americano, fundadores do MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory em 1959. Foram eles alguns dos participantes da famosa conferência de verão de 1956 em Dartmouth College. Aqueles que participaram do evento viriam a ser os líderes da pesquisa com IA por décadas. Muitos deles prediziam que uma máquina tão inteligente quanto um ser humano iria existir em não mais do que uma geração. Ficou óbvio que eles subestimaram grosseiramente as dificuldades para o projeto. O sucesso inicial prosseguiu com o General Problem Solver, solucionador de problemas gerais, ou GPS, que todos conhecem, desenvolvido por Neil e Simon. Esse programa foi projetado para imitar protocolos humanos de resolução de problemas. Dentro da classe limitada de quebra-cabeças com a qual podia lidar, verificou-se que a ordem em que os seres humanos abordavam os mesmos problemas. Desse modo, o GPS talvez tenha sido o primeiro programa a incorporar a abordagem de pensar de forma humana.
Nas décadas de 60 e 70, os pesquisadores focados em conexão foram afastados do centro das investigações em IA. No entanto, o interesse por essa abordagem foi revivido nos anos 80, à medida que as limitações da IA tradicional começaram a se tornar evidentes. Em 1973, em resposta ao criticismo de James Lighthill e pressão crescente do Congresso, o DARPA e o governo britânico pararam de financiar pesquisas indiretas sobre inteligência artificial. 7 anos depois, uma visionária iniciativa do governo japonês inspirou governos e empresários a financiar bilhões em pesquisas, mas posteriormente, final da década de 80, os investidores vieram a se desiludir novamente. Esses ciclos de altos e baixos continuam a assombrar este campo da pesquisa. Ainda na atualidade, existem predições extraordinárias. Existem até 2029 aproximadamente. Existirão máquinas com o nível de inteligência humana. Na década de 1980, a pesquisa em inteligência artificial recebeu financiamento significativo da Agência de Projetos de Pesquisa Avançadas sobre Defesa, o DARPA, nos Estados Unidos, e do projeto da quinta geração no Japão. O trabalho financiado não conseguiu fornecer resultados imediatos, apesar das promessas exageradas de alguns praticantes de IA. Isso resultou em cortes substanciais nos fundos de agências governamentais no final dos anos 80, levando a uma desaceleração das atividades no setor, conhecida como o inverno da IA. Ao longo da década seguinte, muitos pesquisadores de IA direcionaram seus esforços para as áreas correlatas, com objetivos mais modestos, como aprendizado de máquina robótica e visão computacional, que nada mais é do que a ciência e tecnologia das máquinas que enxergam, embora as pesquisas em inteligência artificial pura tenham continuado em níveis reduzidos. O interesse em redes neurais e conexionismo foi revitalizado por David Romelard e colegas da década de 1980. Atualmente, essas abordagens e outras técnicas subsimbólicas, como sistemas de lógica, fuso e computação evolucionária, são examinadas de maneira conjunta, dentro da disciplina em ascensão conhecida como inteligência computacional. Apenas recentemente, com o surgimento do computador moderno, é que a inteligência artificial ganhou meios e massa crítica para se estabelecer como ciência integral, com problemáticas e metodologias próprias. Desde então, o seu desenvolvimento tem extrapolado os clássicos programas de xadrez, ou conversão, e envolvido áreas como visão computacional, análise e síntese da voz, lógica difusa, redes neurais artificiais, que são os modelos computacionais inspirados no sistema nervoso central dos animais capazes de realizar o aprendizado e muitas outras. Inicialmente, os modelos de IA visavam reproduzir o pensamento humano. Posteriormente, tais modelos abraçaram a ideia de reproduzir capacidades humanas como criatividade, autoaperfeiçoamento e uso da linguagem. Porém, o conceito de inteligência artificial ainda é bastante difícil de se definir. Por essa razão, a inteligência artificial foi e continua sendo uma noção que dispõe de múltiplas interpretações, não raro conflitantes e até circulares. Observou-se uma revolução no campo da inteligência artificial, tanto em termos de conteúdo quanto em metodologia. Na década de 2020, temos sido mais prevalente a utilização de teorias existentes como fundamentos, ao invés de propor teorias completamente novas. Além disso, há uma tendência em embasar as informações em teoremas rigorosos ou em evidências experimentais robustas, em contraste com o uso intuitivo como base. Destaca-se também
uma maior ênfase na relevância de aplicações práticas, em detrimento de exemplos hipotéticos. O progresso em pesquisa sobre inteligência artificial continua apesar dos altos e baixos de sua reputação aos olhos dos governos e aventureiros capitalistas. Problemas que pareciam não solucionáveis em 1970 foram resolvidos e as soluções são agora utilizadas comercialmente. Entretanto, nenhuma máquina foi construída a nível de inteligência humana, ao contrário das predições otimistas da primeira geração de pesquisadores. Nós podemos ver somente a uma curta distância à frente, admitiu Alan Turing em um artigo da década de 50 que catalisou a pesquisa moderna por máquinas pensantes. Mas, ele acrescentou, nós podemos ver o que pode ser feito. Amigos do canal, com esta afirmação, chegamos ao final. Abordamos este assunto de forma geral, mas para encerrar, vale observar que tudo que você vir ou ouvir deve ser checado, porque os mal-intencionados estão usando de todas as armas para nos enganar. Você pode ter uma foto ao lado da Torre Eiffel sem você nunca ter estado lá. Sua imagem pode ser captada e usada das mais diversas maneiras, seja para o bem ou para o mal. Fica então o alerta. Confie, desconfiando sempre se o que está à sua frente é verdadeiro ou não. Se gostaram, comentem, compartilhem em seus grupos de amigos e familiares. Breve estarei de volta. Um abraço a todos.